Animai-vos, povo baiano, pois está para chegar o dia feliz da nossa liberdade, o dia em que seremos todos irmãos, o dia em que seremos todos iguais. Esse é o trecho de um dos panfletos que os Cavaleiros da Luz espalhavam pelas ruas de Salvador à época da Conjuração Baiana. Cavaleiros da Luz, não confundir com Cavaleiros do Zodíaco, que é outra história. Olá a vocês, todos amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não deixem de já ir colocando aqui a sua curtida, de se inscrever no canal se não estão inscritos, ativar o sininho das comunicações, compartilhar esse vídeo. No vídeo anterior falamos a respeito de um dos movimentos separatistas mais famosos, que foi a Conjuração Mineira. Falamos inclusive da questão Inconfidência ou Conjuração. Inconfidência não era um termo muito apropriado pelo fato de que Inconfidência era aquela terminologia criminal da época, e ainda hoje, que significa um movimento contrário a um governo, de traição a um governo. Obviamente, nenhum daqueles envolvidos nesse movimento chamou a si mesmo de inconfidentes, o seu movimento de inconfidência. Preferíamos o termo conjuração, e mesmo assim há controvérsias a respeito, porque a conjuração vem a ser o quê? Também um movimento que pública ou privadamente fazem alguns elementos contra um governo. Então, também não seria um termo muito apropriado, nem confidência, nem conjuração. Por falta de um outro melhor e por desconhecermos que nome eles se davam, que nome eles deram realmente ao movimento, se é que deram algum nome, se é que foi colocado um nome àquele movimento de Vila Rica, contrário à derrama, contrário à exploração do governo português em relação ao Brasil. Então, como são nomes que tradicionalmente encontramos e vamos continuar encontrando por aí nos livros didáticos e outros, ainda preferimos o termo conjuração, mesmo sem saber exatamente que nome eles deram. Vamos falar hoje de um outro movimento muito parecido, mas também muito diferente daquele de Minas, que é a Conjuração Baiana, ou também conhecida como Conjura dos Alfaiates e também como Revolta dos Búzios. Essa tem nome sobrando. Em agosto de 1798, logo após, alguns anos após o enforcamento de Tiradentes, começaram a aparecer nas portas das igrejas, nas casas da Bahia, panfletos como esse, foi lido no início, que pregavam assim um levante geral, a insatisfação contra o governo de Portugal e a instalação de um governo democrático, livre, independente do poder da metrópole portuguesa. Os mesmos ideais de república, de liberdade, de igualdade, que estiveram presentes lá no movimento de Minas, apareceram agora na Bahia. A composição social, no entanto, desse movimento baiano é bem diferente daquele do movimento mineiro. Porque aquele movimento de Minas era formado basicamente por pessoas da elite, da cidade de Vila Rica e outras, mineradores enriquecidos, com alguns elementos mais ou menos da sociedade, mas a maior parte e os principais líderes, que por sinal não assumiram a liderança do movimento depois, era da elite. Esse agora de Minas, aliás, esse agora da Bahia, perdão, esse agora é o contrário. A composição social era formada mulatos, escravos, negros libertos, homens brancos de baixa renda, como alfaiates, principalmente. Daí ser conhecida como a Conjura ou Revolta dos Alfaiates. Mas também haviam pedreiros, soldados e outros elementos ali. Daí ter ficado conhecido com esse nome de Conjura dos Alfaiates. Há muito tempo que a Bahia já sofria com a carestia, com a falta de emprego, havia perdido já há muitos anos a condição da capital do país, Salvador, que foi a primeira capital,
havia sido transferida esse posto agora para a cidade do Rio de Janeiro, durante a administração pombalina. E a Bahia estava sofrendo com todos esses problemas. A cidade da Bahia, né, como se falava na época, principalmente Salvador, vivia um clima de tensão, manifestações populares, saques com motins. E é nesse contexto que vai surgir exatamente esse grupo conhecido como Cavaleiros da Luz, que era um componente de uma sociedade maçônica lá da Bahia, que vão dar assim, um grande impulso às ideias revolucionárias, distribuindo panfletos, que além de incentivar a implantação de uma república, atacavam de maneira feroz a administração local. Ao perceberem, no entanto, que o movimento estava ficando muito radicalizado, as ideias populares do movimento estavam se radicalizando, muitos se afastaram, com medo de uma revolução popular. Haviam elementos também outros ali daqueles mais simples, havia alguns elementos também de classe média, na época, de camada média, melhor dizendo. E esses, com medo de uma revolução popular, acabam se afastando. E surgem panfletos novos, agora, associando uma revolução popular para acabar com o péssimo jugo reinável da Europa em defesa do livre comércio, pelo qual garantiam viriam todos os estrangeiros, tendo o porto aberto, mormente da nação francesa. Então, a grande questão que se colocava aqui era a abertura dos portos, abrir o comércio daquela região, e isso seria o suficiente para atrair comerciantes estrangeiros, principalmente franceses. Isso vai acontecer mais adiante com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, quando Dom João abre os portos às nações amigas. Só que a França não era amiga de Portugal. Na verdade, a França estava invadindo Portugal. A amiga de Portugal, nessa ocasião, era a Inglaterra. Aqui eles queriam atrair principalmente os franceses. Ou seja, proclamava-se o fim do monopólio, da submissão a Portugal, e o começo agora de uma era de liberdade, de igualdade, de felicidade geral. Um espanto, todos com esses panfletos. Mas passado esse espanto inicial, as autoridades começam a agir. Em pouco tempo, utilizando os próprios panfletos que tinham sido escritos à mão. Não haviam gráficas, eles escreviam à mão. Chegaram os líderes do movimento, foi até extremamente fácil isso. E foram feitas as primeiras prisões, abertas as devassas. Devassa era todo um inquérito, todo o processo de inquérito que se abria na época. A gente pensa logo na devassa da Conspiração Mineira, mas aqui também foram abertas devassas, devassar a vida dos envolvidos, a fim de descobrir o seu real comprometimento com esse movimento. Não foi difícil com isso acabar com a conspiração. Foi extremamente fácil. Foram presas 41 pessoas, processadas 35, 6 condenados à morte. 4, na verdade, foram executadas. E essa conjura baiana, também conhecida como Revolta dos Búzios, porque os conspiradores costumavam usar uma pequena concha de búzio presa a um colar ou a corrente do relógio bolso que usava-se na época. Por isso o nome de Revolta dos Búzios. Tem aqui os principais líderes esquecidos da Revolta dos Búzios. Completamente abandonados, esquecidos da nossa história. Agora há todo um processo de revisão, de se revalorizar a participação deles, de lembrar o papel que eles desempenharam, mas essa revolta ainda é pouco conhecida do grande público aqui na Bahia. Provavelmente fala-se mais a respeito dela. Ela precisa ser um pouquinho mais conhecida, além daquele movimento que ocorreu em Minas. Ela foi realmente de cunho popular. E foi muito mais fácil acabar com ela do que a sua co-irmã de Minas. Por causa da própria fragilidade do movimento, da própria organização, que não era tão bem organizada assim, na verdade, né? Os panfletos escritos à mão, que levaram à prisão dos envolvidos de uma maneira extremamente simples. E com isso, essa revolta chega ao fim, mas marcou muito da nossa história. Os seus líderes, Cipriano Barata, depois, já com o país independente, vai se tornar um político importante no primeiro reinado. Estaremos a falar nele mais adiante.
O ano letivo está se encerrando, estamos terminando as aulas remotas desse ano tão tenebroso na vida de alguns, mas o canal não vai parar por enquanto. Vamos continuar ainda com alguns vídeos esse ano, só nas últimas semanas, dar uma pequena pausa, mas na próxima semana ainda teremos um vídeo aqui falando a respeito de algum outro ponto da nossa história. Por hoje fechamos. Se vocês gostaram do conteúdo, das informações a respeito dessa revolta dos Búzios, conjuração baiana, conjura dos alfaiates, seja que nome preferirem, deixem de colocar a sua curtida, não deixem de se inscrever no canal, de convidar os amigos para fazerem parte desse nosso canal e até o nosso próximo vídeo.